Olá pessoal, bom dia! Vamos iniciar mais uma semana e hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os numerais. Já estamos no nosso capítulo 4 do nosso livro, na página 19. Então, assim como os substantivos, a gente aprendeu que substantivo é tudo aquilo que tem nome, Tudo que a gente dá um nome para ele, que a gente vai falar sobre ele, ele vai ser chamado de substantivo. E toda aquela característica ou o que a gente está falando do substantivo, a gente chama de adjetivo. Então, foi isso que a gente trabalhou já no segundo bimestre e demos continuidade na aula passada, quando a gente começou a falar sobre gênero e número do adjetivo, Então, a gente também tem outra classe de palavras, porque como eu já falei para vocês, na língua portuguesa, a língua portuguesa ela é dividida em classes de palavras. E dentro dessas classes de palavras, nós temos várias, como o substantivo, os adjetivos, e hoje nós vamos falar sobre mais uma classe de palavras, que são os numerais. Ué, tia, mas como assim? Numeral, número, não é coisa de matemática? Não, eles andam ali, coladinho. São tudo irmão, primo, é tudo da mesma família. Então, os numerais, o que vão ser esses numerais dentro da língua portuguesa? Vão ser aquelas palavrinhas que vão indicar a quantidade dos seres que a gente estiver falando ou a posição que ele estiver ocupando em uma determinada série. A depender do que indica, os numerais eles vão poder ser classificados em numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, com a ajuda de vocês, leiam para mim. A gente tem um quadradinho para cada classificação de numeral, cada tipo de numeral. Lê para mim o que são os numerais cardinais. São aqueles o quê? Indicam quantidade. Aqueles que indicam a quantidade. Por exemplo... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E 20 mil e assim por diante. Então, esses numerais que a gente fala, 1, 2, 3, 4, 5, eles são numerais cardinais. Agora, diz para mim o que são os numerais ordinais. Indicam a ordem e posição ocupada em uma determinada série. A ordem em que alguém vai ocupar. Quando eu digo assim, Heitor, ele vai ser o número 1 da fila, de uma determinada forma de falar, sim. Mas não é assim que eu digo que ele vai ser o que da fila? O primeiro. Então você vê que você já não fala mais 1. Ele é o número 1. Não, você fala o primeiro. Então já não é mais um numeral cardinal. Vai ser o numeral ordinal. Ordinal vem da palavrinha ordem, Então vai indicar a ordem que ele está numa fila ou em algum local que precisa ser ordenado. Multiplicativo. Indica a multiplicação. O bom é que o nome já dá a dica para você, Então você vai sempre ter a ideia de multiplicar. Como assim? O dobro, o triplo, o quádruplo e assim sucessivamente. Toda vez que na frase, no texto tiver essas palavrinhas, dobro, triplo, ele vai estar se referindo ao numeral multiplicativo. E para finalizar, a gente tem o numeral fracionário. O que lembra o fracionário? Lembra? Fração. Então vai ser aquele que representa a parte de um todo. A gente tem um todo e na fração a gente utiliza a fração para representar quando a gente consome uma parte daquele todo. Não é isso? Então ele vai indicar a parte. E quais são esses tipos? Um meio,
quarto, quinto, sexto. Então, essas palavrinhas, que é como a gente lê, não é como a gente lê a fração? Não é assim? Essas palavrinhas são chamadas de numerais fracionários. Tá? Então, aprendemos 4. Quais foram? Cardinais, ordinais, multiplicativo e fracionário. Moleza para decorar, né? Cardinal, 1, 2, 3, 4, 5. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo, dobro, triplo. E fracionário, 1/2, 1/3, 1/4. Tudo que tiver relacionado à fração. Moleza ou tá difícil? Moleza. Agora vocês vão ler o poema de Fernando Paixão e observar o emprego dos numerais que ele colocou aqui. Logo na esquina, desceu o primeiro. Seguiu o motorista, mais 4 passageiros. Desceu o segundo, no ponto seguinte. Levou um susto, a rua estava diferente. Desceu o terceiro, na casa de Raimundo, que carrega no nome tanta raiva do mundo. O quarto desceu, em frente à estátua. Caiu-lhe sobre a cabeça uma espada de prata. Desceu o último, tranquilo na calçada. Queria sentir o vento, passear e mais nada. Ficou só o motorista, nenhum passageiro. Agora sim, ufa, podia ir ao banheiro. Então esse é um poema de Fernando Paixão, que tem o nome de O Ônibus, né? Retrata a vida de um motorista de ônibus, aí é assim mesmo, né? Corrido. Ele foi utilizado um numeral cardinal, que foi o número 4, o numeral ordinais, na verdade, que foi primeiro, segundo, terceiro e quarto, e isso contribuiu para o ritmo e a sonoridade do texto. Então, aqui no livro, ele vai colocar para você uma tabela, olha como o livro é bom, mostrando para você os números cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, através dessa tabela, vai ajudar você a responder várias atividades, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, você vai fazer as atividades do número 1 até o número 8 e, em seguida, o racha-cuca, como sempre, e depois a atividade do quadro, que a tia também vai postar para vocês a foto do quadro logo em seguida. Qualquer dúvida, é só chamar. Tchau!